Estamos de regresso nesta edição do Mercado Não a acompanhar uma notícia de última hora que está a chegar ao futebol português. Olhamos agora para a reação do Futebol Clube do Porto, que fala sobre os factos tornados públicos relativamente ao setor da arbitragem. O Futebol Clube do Porto acompanha com profunda preocupação os factos recentemente tornados públicos relativamente ao setor da arbitragem e à saída de Duarte Gomes do cargo de Diretor Técnico Nacional da Arbitragem da Federação, bem como a informação de que o processo terá sido remetido para o Ministério Público. Portanto, surpreende, José Nunes, a primeira reação ter sido do Futebol Clube do Porto, de André Vilas Boas? Desde já, e do ponto de vista dos interesses do Porto, é uma boa jogada de antecipação que acaba por fazer com que o Benfica, se reagir, vá a reboque do primeiro clube que tomou a iniciativa de falar sobre o tema. Não creio que o Sporting o vá fazer. São os dois clubes que mais se queixaram, dos três grandes, não é? Dos queixinhas, não é? Daqueles que se queixam sempre. Claramente o Porto, mesmo ganhando, queixou-se muitas vezes de arbitragem, e isto significa que de alguma forma isto dá força à posição do Porto, porque ganhou, foi campeão e, no entanto, vê dar-lhe em provimento estes acontecimentos. José, já te devolvo a palavra, mas de facto estamos aqui a ver uma parte importante. Exige-se, por isso, ao Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, o seu reconhecido passado como árbitro de referência, uma ponderação profunda sobre o estado da arbitragem em Portugal. Portanto, coloca aqui uma pressão extra? Obviamente, eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer. Vamos ver, eu há pouco, quando disse que as partes fizeram aquilo que deviam fazer, deste ponto de vista. Muito bem. Duarte Gomes teve uma atitude, aparentemente de grande nobreza e honestidade. Dependendo hierarquicamente do Conselho de Arbitragem, foi ele a levantar este assunto. Comunicou ao Presidente da Federação o que é que ia fazer e fez. Demitiu-se e tornou, enfim, conhecidas as razões pelas quais o fazia junto dos órgãos da Federação. O Presidente do Conselho de Arbitragem enviou uma queixa para o Conselho de Justiça, que acho que vai já hoje reunir, e também para o Ministério Público por difamação ou por alegada difamação do Diretor Técnico Nacional. E o Presidente da Federação envia também todo o processo para o Ministério Público, como lhe compete, como Presidente de uma entidade de utilidade pública, e tem que o fazer. Portanto, desse ponto de vista formal, ou jurídico ou formal, se tu quiseres, todos fizeram aquilo que tinham a fazer. No entanto, em relação a Duarte Gomes, não há dúvida nenhuma que é uma posição corajosa e que ele assume, do ponto de vista em que não quis ficar sossegado com as dúvidas que tinha e colocou-as. Eu percebo muito bem aquilo que o Pedro diz, que há uma luta surda de blocos, chamemos-lhe assim. Nós sabemos isso de há muito tempo esta parte, mas eu creio que a posição de Duarte Gomes é inatacável do ponto de vista da lisura, da honestidade e até de abdicar de um sonho que ele tinha, que era justamente trabalhar neste setor a nível nacional. Francamente, eu acho que este tema vai criar aqui um tsunami no futebol português outra vez. Portanto, vejo isto com muita preocupação. Acho que isto é de extrema gravidade. Não sei o que é que se passa, mas evidentemente, e mais uma vez, reforço as palavras do Pedro, acompanho quando ele diz, quer dizer, é demasiado curto pensarmos que isto se relaciona apenas com a Estrela da Amadora. E por isso, quer dizer, temos que perceber o que é que o Ministério Público vai fazer. Também percebo aquilo que o Gonçalo diz, que meios de prova muitas vezes são muito complicados, porque toda a gente que está envolvida e, evidentemente, cria uma cortina de silêncio no seu próprio interesse, mas é para isso que existe o Ministério Público, é para isso que existe a Polícia Judiciária, é para isso que existem as entidades que nós conhecemos, que são especialistas em analisar este tipo de situações, investigar e depois proceder em conformidade. Finalmente, queria dizer que é uma terrível notícia para o futebol português, é muito má notícia para a Federação Portuguesa de Futebol deste ponto de vista, em pleno Campeonato do Mundo, num momento em que as coisas também estão mais ou menos tremidas com a performance da Seleção Nacional, e todos vamos esperar que na madrugada da manhã para sexta-feira as coisas reentrem nos eixos. E, finalmente, estamos a 1 mês e meio do início da temporada. E, portanto, isto vai criar mais um manto de suspeição em cima de toda a suspeição que existe no futebol português e que, evidentemente, é completamente, e volto à palavra que utilizei no início da minha intervenção, destrutiva
da imagem e da credibilidade do futebol nacional. E já agora só mais uma coisa a acrescentar. Eu tinha dito na sexta-feira, mas reforçaram novamente, porque este pode ser uma das formas de desembrulhar este novelo. Que existiam árbitros que tinham conhecimento daquilo que estava a acontecer. E, portanto, isto não foi uma bomba que de repente caiu e foi novidade para toda a gente. Ou seja, há testemunhas. E chegaste lá. Muito bem. E isso pode ser a prova, lá está. Em muitos dos casos de futebol, a testemunha acaba por ser um dos pilares. Mas, Pedro, víamos agora a reação do Futebol Clube do Porto e esta reação e este comunicado só confirma aquilo que tu dizias no início, de que realmente estávamos só a ver a árvore e só estava ainda a ser partilhada a árvore, porque isto era, de facto, uma floresta que afeta outros clubes. Não sei se o Luciano tem razão ou se deixa de ter razão. O que eu sei é que nenhum presidente do Conselho de Arbitragem, com 2 dedos de testa, se queima por causa do Estrela da Amadora, com todo o respeito ao Estrela da Amadora. Quer dizer, isto não me faz sentido nenhum, ou às pessoas faz sentido. É que se estivesse lá Benfica, Porto ou Sporting, ai, para tudo. Não. E, portanto, há muitas coisas que nos têm que dizer, se quiserem. Se quiserem. Principais culpados, os clubes. Os clubes profissionais. Os clubes profissionais. Há tantas coisas que podem ser ditas do que se passou no último ano e meio, que é assustador. Mas sempre com o alegadamente. Sempre com o alegadamente. Eu acho que isto tem que ser investigado a fundo. E não é só isto. Se conhecia que era o Hélder Malheiro, ou deixa de ser que ia apitar o jogo do Estrela. Eu nem sei os resultados, que para mim pouco importa. Os resultados desses jogos. E se apitou bem ou mal o Hélder Malheiro, ou deixa de ser. Estrela empatou e perdeu nesses 2 jogos. Lá estou. Mas, quer dizer, os procedimentos é que estão todos em causa. Ou já se esqueceram que há também na Federação um responsável de arbitragem chamado Rui Caeiro, e que antes dele era o presidente da Federação, que queria acumular tudo e que depois foi impedido pela lei? Ou já se esqueceram disso também? Isto é só poder. O que está aqui em causa é poder. Poder do futebol português. E eu espero que os clubes vejam isto, porque é os clubes do futebol profissional, com todo o respeito aos outros. Isto são coisas do futebol profissional. Isto é, como diz o Zé, e bem, um ataque sem precedentes à credibilidade do futebol português. Numa altura em que o atual Presidente da Liga, que eu também aqui tenho dado forte e feio, mas tenho que lhe tirar o chapéu, porque ele conseguiu em 1 ano aprovar uma coisa que Pedro Proença não tinha conseguido em 10. A centralização dos direitos. Com todos os clubes de acordo. Todos. E isso é outra coisa que está a preocupar muita gente. Essa é outra coisa que está... Isto é muitas coisas interligadas. Acredito que vai ser. Por isso é que eu digo que é a floresta e não apenas a árvore. Com todo o respeito ao Duarte Gomes, acompanho o Zé. Se ele se sentiu incomodado com procedimentos, fez muito bem. Fez muito bem. Ele acabava o contrato agora, já agora deve-se dizer. Iria ser renovado, acho eu. É? Há notícia disso. Pronto. Mas ele acabava o contrato agora. Portanto, a sua demissão foi de 2 ou 3 dias. De efeitos práticos para se ter De acordo com o artigo do Cretinas. Do Cretinas, iria renovar. Sim. E, portanto, acho muito bem que ele tenha denunciado. Agora tem que ir ao fundo das coisas. Não é deixar tudo pela rama, ao fundo. E não é só desportivamente. Eu sei que o Ministério Público tem coisas muito mais importantes, todos nós sabemos, na vida deste país. Mas se calhar se começarem a puxar, Eu ia dizer isso para verem as ilegalidades que têm sido praticadas, começarem a puxar, e não é só na arbitragem, se calhar chega um grande novelo. Ia dizer isso mesmo. Vai haver tantos episódios, sem dúvida, desta questão, que vamos estar a falar também ao longo do dia de hoje e na próxima edição do Mercado Now. Mas para já vamos falar de mercado. O Benfica oficializou a contratação de Langley através do site oficial e das redes sociais. O Clube da Luz confirmou que o jogador chega por empréstimo até ao final desta época, mas depois assina um contrato por mais 2, ou seja, até 2029. A transferência é a custo zero, com o Atlético de Madrid a ficar com uma percentagem de uma eventual futura transferência do internacional francês de 31 anos. Nomeadamente, o jogador é substituto de Nico Otamendi no plantel do Benfica, que tinha sido anunciado primeiro por Mário Branco e depois por Rui Costa. Na carreira já passou por clubes como Sevilha, Barcelona, Tottenham e Aston Villa. Estava há 2 épocas no Atlético de Madrid. José Nunes, tendo em conta esta experiência pela Europa, acreditas que é o substituto ideal e com maturidade para ocupar o lugar de Nico Otamendi? Já tive a oportunidade de dizer que estamos na presença de 2 perfis diferentes. Mas digamos que a metodologia do Benfica é semelhante em relação ao Otamendi e em relação ao Langley. Jogadores na casa dos 31, 32, muito testados, experimentados, qualificados, internacionais, com bons currículos e com categoria suficiente para
poderem fazer o seu trabalho de forma muito qualificada ao serviço do Benfica. O que é que os diferencia? Longley é mais alto, Otamendi destro, Longley canhoto. Faz sentido que o Benfica procure um central canhoto que ainda por cima tem muito boa saída de bola, é um jogador bastante qualificado no passe médio e passe longo. É um jogador que não tem um perfil talvez tão de líder como o Otamendi, não é exatamente aquela figura de boss que nós estamos habituados a ver no antigo ou ex-capitão, agora ex-capitão do Benfica, mas é obviamente pela sua idade, pela sua categoria e pelo seu perfil um jogador que, sem dúvida nenhuma, vem para ser titular do Benfica. Portanto, a questão está em saber qual é o seu coequipier, se Tomás Araújo, se António Silva. Temos notícias de que o Benfica está a fazer tudo para renovar com ele, oferece-lhe uma nova proposta e muito interessante, apesar dos apelos que vêm de Milão. E também, enfim, saber se por acaso António Silva sair, se o Benfica vai buscar outro central, e eu estou convencidíssimo que isso vai acontecer se por acaso António Silva não só não renovar, como acabar por sair nesta altura. E Gonçalo, a tua opinião, quem é que tem as características para jogar ao lado de Langley? António Silva ou Tomás Araújo? Ambos. Eu, em função da última temporada, vejo mais o Tomás Araújo, mas também já o disse, se o Benfica continuar com o António Silva, e tudo indica que sim, a proposta de renovação está em cima da mesa, eu também já o disse que está nas mãos do António Silva, e nessa circunstância as coisas ficam fechadas. Ora, se ficam fechadas, temos aqui 3 jogadores que vão ser apontados ao 11 com maior regularidade. O Índio será para, com muita calma, ir ganhando e conquistando o seu espaço e ir evoluindo, o que significa que é ou António ou Tomás Araújo, tendo em conta que, chegando a acordo, pode até não acontecer, essa é a tal dúvida que eu tinha colocado em cima da mesa, que é o que é que acontece se o António Silva não quiser renovar, mas se mantiver no plantel. Ainda assim parte na dianteira, porque o Tomás Araújo está no Mundial e, portanto, nessa perspectiva vai começar a trabalhar mais cedo com o Langley e, portanto, vai conseguir ganhar o lugar também mais cedo. Há algumas decisões do Benfica que neste momento estão a ser tomadas em função da realidade, e a realidade é também ter alguns jogadores no Mundial. Vamos dar o exemplo de... Por exemplo, até falámos aqui da questão do Tiago Gouveia. O Tiago Gouveia naturalmente é chamado ao Benfica, tendo em conta que o Benfica tem 2 extremos no Mundial e o Prestiani também castigado. E, portanto, nessa circunstância, há jogadores que à partida poderiam até nem contar, mas que de repente há aqui algum espaço que é criado. Dadas as circunstâncias. A questão do Mundial também traz aqui algumas decisões que têm que ser tomadas no imediato, e porque, repara, com tantos jogadores sob contrato, debaixo de contrato, não se pode dizer que o Benfica de repente à partida possa ficar descalço. Não vai ficar descalço e vai ter que encontrar uma solução. Aliás, sempre disse isto aqui, vida treinador é encontrar soluções, não encontrar problemas. E, entretanto, Pedro Sousa, este é apenas o primeiro nome no mercado do Benfica, assim, de peso, que possa fazer a diferença? Acreditas que vão surgir para outras posições outros nomes? Sim, nos próximos dias o ala, e depois é o que o mercado ditar entre saídas e entradas, jogadores que vão sair. Eu creio que vai entrar mais gente. Acho que a melhor solução para o Benfica é mesmo conseguir a renovação do António, ou seja, deixa de ter um problema, passa a ter centrais em quantidade e qualidade muito capazes. Deixa-me só acrescentar, desculpa interromper, há pelo menos mais 2 posições que estão identificadas. Sim, para médio, mudar. centro e ala. Vamos ver o que é que vai acontecer. Portanto, vamos ver. Acho que o Benfica tem alguns jogadores que não desenharia transferir, alguns nomes que até entraram na época passada, e que estando a treinar, e outros que ainda nem está, mas que não desenharia transferir. Mas e depois do mercado, não é? É o mercado a falar com o Benfica. O que quer o Marco Silva fechar era a questão do central, que é muito importante. Já tem uma boa dupla, muito boa dupla, para a Liga Europa. António e Langley, acho que é acima de qualquer suspeita. E só depende do António continuar nessa posição. Se o fizer bem, não há Tomás Araújo que venha ou qualquer outro que o destrone. Portanto, depende dele. O seu desempenho desportivo é que vai evitar ou não a sua permanência no 11 titular do Benfica. Isto depende sempre da performance, não é de outra coisa. Rendimento nos jogos, trabalho nos treinos. E, portanto, eu creio que o Benfica encontrou aqui uma boa solução.
Já percebi que está a mandar-se para fora de pé no salário ao António, porque é um salário chorudo. Mas se convictamente pensa que é com o António, eu acho que faz muito, muito bem. Porque tem que ir comprar fora uma coisa que tem em casa. E agora, menos de um minuto para cada, mas temos também de falar do arranque de pré-época do Sporting. Portanto, Rui Borges já conta, pelo menos, com um meio-campo reforçado. Pedro Sousa, é isso que destacas para já destes trabalhos que se iniciam hoje em Alcochete? Como eu disse em relação ao Benfica, que tem 12 jogadores da formação, o Sporting terá 5 ou 6. Creio que um ficará no plantel principal, que é o Flávio. Podemos assegurá-lo aqui. Será uma aposta desta temporada, ou pelo menos nesta parte inicial. Logo veremos o resto da época, inclusive o outro central, o Bruno Ramos, que o Sporting comprou ao Viseu. Portanto, são as duas apostas no plantel principal, embora estejam lá 6 ou 7 ou 8 miúdos no arranque desta temporada. Há aqui muita coisa ainda por definir, nomeadamente saídas, e depois o ataque do mercado ao Sporting a 1 ou 2 jogadores para jogarem no total 3 antes do ponta de lança. Para já é 1 ou 2 para o lado esquerdo, um muito caro e outro mais acessível. Falaremos de nomes à tarde. Sem dúvida, vamos ter também muito tempo para comentar esta questão do mercado do Sporting. Mas, José Nunes, ainda relativamente ao mercado, meio campo parece que já está reforçado. Falta apenas, como dizia o Pedro, perceber se Trincão e Pote vão sair para reforçar outras posições? Pois, e repara, se saírem os dois, por exemplo, não há dúvida nenhuma Pode que acontecer. o Sporting tem ali um problema para resolver. Não tem a ver com a qualidade dos jogadores que possam vir, tem a ver com a absorção de tantos corpos estranhos neste momento, para funcionarem numa estrutura que está oleada de há 5 ou 6 anos esta parte. E eu creio que esse é um tema que envolve, sem dúvida nenhuma, principalmente para o treinador, pressão, dado o facto de ele ter que começar bem a temporada depois de ter terminado muito mal a anterior. Mas, Gonçalo, especificamente também sobre os reforços chegaram. É uma boa notícia, pelo menos para Rui Borges. Aqueles que estão nos Mundiais já conhece, agora pelo menos vai ter algumas semanas para conhecer também estes reforços. Isso é positivo? Sim, é positivo e é a mão dele também. Portanto, é ele que o escolheu, pelo menos deu aval, e portanto, isso também ainda lhe dá maior responsabilidade no sentido daquilo que vai acontecendo e do rendimento ou não. Diz? Não há desculpas. Pois, não há desculpas. E, portanto, naquilo que a equipa entregar ou não, também é a responsabilidade dele, ou é maioritariamente a responsabilidade dele. É assim que acontece. A minha grande dúvida nem está para o corredor central, porque eu acho que mesmo com a saída do Trincão e na posição onde foi jogando, acho que o Zalazar vai resolver o problema. A minha maior dúvida é nas alas. Faia não deu resposta. Se sair o tal... É para sair. Pronto, sair o Trincão e o Pote, que também podia lá jogar nas alas, é um problema. E, portanto, neste momento tem Catam e tem Luís Guilherme. Tem o Nuno Santos, se for aproveitado ali, eu acho que a maior solução que o Sporting tem, não sei se vai sair ou não, será Maxi. E Maxi pode vir a dar um extraordinário extremo se continuar. Gonçalo Monteiro, José Nunes e Pedro Sousa, muito obrigada aos três pela vossa companhia nesta primeira edição do Mercado Now com um comentário. Já sabe, se quiser mais futebol, é na próxima edição às 4 da tarde. Vamos falar sobre a polémica que está a envolver a arbitragem portuguesa. Para já, atualizamos toda a informação no Jornal à Hora de Almoço com a Janete Frazão.